Existem pessoas que já terminaram as suas relações faz bastante tempo, mas na cabeça delas, elas ainda não conseguem, esquecer o término da relação. É como se a relação acontecesse mentalmente na cabeça delas. Como, Sabrina? Elas ficam ruminando, todo o contexto do término, toda a relação, como se elas pudessem, de alguma forma, reescrever, talvez, a continuidade ou o término desse relacionamento. E aí o que acontece é que essas pessoas, elas acabam sofrendo continuamente, né? Seja pelo término da relação, seja pela tentativa de reescrever essa história. E aí essas pessoas sofrem duas vezes. Uma pela perda do relacionamento, da pessoa amada ali, que já saiu da rotina, já saiu do contexto de vida dessa pessoa, já está em outra, talvez até em outros relacionamentos. E uma outra vez ela sofre porque ela fica tentando voltar no tempo para resolver algumas coisas. Se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse percebido antes, se eu tivesse me, né, prevenido antes. Elas tentam se responsabilizar por aquilo que elas poderiam ter feito diferente, numa tentativa de ficar se punindo, né, se castigando. E existe uma diferença muito grande entre responsabilidade e culpa. A responsabilidade faz você olhar para si mesmo, reconhecer pontos que você poderia melhorar, seja reconhecer alguns sinais de início, seja não se entregar tão rapidamente, né, para uma pessoa que você não conhece, seja perceber as red flags, né, desse parceiro, desse indivíduo. E a culpa é justamente você se penalizando por não ter percebido antes algumas coisas que naquele momento você não podia perceber. É como se você estivesse se punindo depois que você pegou uma prova e você se penalizasse porque talvez você soubesse as respostas das perguntas que você errou na prova. Só que não tem como você lidar com as coisas pelas respostas que você sabe hoje. Quando você estava no relacionamento, você lidou com esse relacionamento com aquilo que estava perceptível para você. E se penalizar por não ter percebido coisas importantes antes não vai mudar o fato de que a relação aconteceu, né? Você não vai conseguir voltar no tempo. E você vai ter que se conformar com isso e exercitar o autoacolhimento e se perdoar por não ter percebido coisas que talvez fossem sua responsabilidade percebê-las. Nem todo término acontece porque a gente erra, às vezes acontece porque é o fim mesmo. O que não pode acontecer é você ficar o resto da vida cumprindo uma sentença, né, de autoflagelo, de culpa, de arrependimento. E para finalizar, é importante a gente entender que a cura ela não vem porque a gente reescreveu a história. Ela vem porque a gente aprendeu a olhar para quem a gente era com compaixão. Porque a versão de você hoje sabe de coisas que a sua versão do passado nem imaginava. Então tenha autocompaixão por você mesma e pare de tentar reescrever um passado que já se foi. Afinal de contas, você não precisa voltar para consertar tudo. Você só precisa seguir em frente com a sabedoria que essa dor te trouxe. Então vire a página e reescreva